Júlia é uma psicóloga de 29 anos, hoje com o nicho de trabalho principalmente voltado para a área de relacionamentos. Você até trouxe, ali por que a Ana Júlia escolheu essa área de relacionamentos. Na verdade, eu comecei lá atrás, quando eu estava na faculdade e eu acabei iniciando uma área de empreender. Eu precisava de recursos financeiros para a minha área da faculdade, para ter um dinheirinho para pagar as minhas coisas, e eu entrei na área do sex shop. Quando eu entrei na área do sex shop, na venda de produtos eróticos, isso me despertou muito. Por quê? Eu entendia que eu não estava vendendo só os produtos para os meus clientes, mas ali eu estava vendendo o quê? Algo que iria apimentar aquela relação, aquele casamento, aquele namoro, aquele casamento de 10, 15 anos, onde a gente já conhece a pessoa completamente. E eu falo, frente e verso, né? Verdade. E a gente não tem aquele novo. E a gente precisa muitas vezes desse novo. Não é que o relacionamento ele não vai existir a rotina. A rotina ela é essencial até para um relacionamento ele poder funcionar. Porém, a gente precisa de momentos onde vai o quê? Reacender aquela chama. Aquilo que tinha lá no início do seu relacionamento e a gente acabou o quê? Perdendo ao longo do tempo por causa dessa rotina. Então, quando eu comecei a vender, eu comecei a perceber isso. Que os meus clientes não queriam que eu apenas entregasse o produto para eles, mas eles queriam que eu levasse algo que fosse trazer novamente essa chama. Então eu trazia dicas, eu montei um grupo de mulheres na época pelo WhatsApp, comecei a trazer várias dicas picantes e aquilo ali foi me apaixonando. Então assim, eu comecei a me identificar ao ponto de escolher ali o que eu queria fazer ao longo da minha vida, ao longo da minha profissão. E quando eu me formei, na verdade eu fui afunilando um pouquinho mais, porque ali eu estava entendendo quantas pessoas passavam por dificuldades em relacionamentos, quantos relacionamentos difíceis as pessoas passavam, por términos. Às vezes a gente não sabe lidar com a dor de um término, ou a gente não consegue lidar com a relação, e hoje eu falo que as pessoas têm dificuldade de prolongar uma relação. Às vezes na primeira dificuldade a gente vai fazer o quê? Se separar. As pessoas casam pensando assim, qualquer coisa eu vou lá e me separo. Exato, mas assim, eu acho que existe essa possibilidade da separação, mas antes da separação a gente tem que avaliar toda essa relação e verificar se a gente consegue trazê-la novamente para esse casal, torná-la mais saudável, torná-la mais leve. Quantos relacionamentos a gente consegue resgatar se os dois estiverem no mesmo nível para poder resgatar essa relação?